O exercício número 14 fala sobre fluxo de calor e diz o seguinte: um cano de cobre faz a ligação de dois reservatórios de água, um a 0 graus Celsius e outro a 100 graus Celsius. Se a seção transversal do cano é de 20 centímetros quadrados, a extensão do cano é de 1 metro, pergunta-se o fluxo de calor pelo cano. Muito bem, vamos para a nossa tela de resolução. Aqui eu tenho o seguinte, como é que vou fazer um reservatório aqui, como se fosse ilustração de um reservatório onde eu tenho água. Essa água que aqui está contida, ela está a 100 graus Celsius. Então aqui está cheio de água. Aqui é 100 graus Celsius. E essa água, ela vai fluir pelo cano de cobre. Tá? E aqui dentro, do outro lado, eu tenho água também no outro reservatório. E ela está a 0 graus Celsius. Então, lá, um cano de cobre faz a ligação entre dois reservatórios de água. Então, aqui está o cano de cobre. Esse cara aqui para nós é o cano de cobre. Esse é 0 graus Celsius, esse é 100 graus Celsius. Se a área da seção transversal do cano... O que é a área da seção transversal do cano? Imagina que eu faço um corte aqui no cano. Então, se eu corto o cano, isso aqui vai me dar uma área. Ele diz para nós que essa área, ela vale 20 centímetros quadrados. Essa área vale 20 centímetros quadrados. O fluxo de calor através da água que está dentro do cano vai ser nesse sentido. Então, o calor através da condução vai passando daqui para cá. Então, para nós, o fluxo de calor indicado desta forma é nesse sentido. O fluxo de calor pode ser calculado de duas formas. A primeira delas pode ser a quantidade de calor que vai fluir pelo tempo que demora para fluir, ou pode ser através de uma constante, que é chamada de condutibilidade térmica, vezes a área. Quanto maior essa área, mais fácil o fluxo passar, vezes a variação da temperatura, a diferença entre as temperaturas daqui e daqui, dividido por quão grande ele é. Essa espessura é a distância que existe daqui até o outro lado do cano. Essa espessura, o problema deu e disse que vale 1 metro. É o comprimento daí. Então, essa espessura eu coloco aqui. Então, eu posso calcular através disso, só que eu não tenho informação nem de tempo e nem de calor. Então, essa parte da equação não me vai ser útil. O que vai me ser útil é isso aqui. Mas veja que aparece uma tal de constante aqui, e essa constante é a constante de condutibilidade térmica. Essa constante de condutibilidade térmica, o problema tem que fornecer. E nesse caso aqui não está fornecido. Por isso, fui no livro e peguei no livro essa tabela. Na hora da prova, obviamente, esse resultado vai estar presente. Ou vai estar essa tabela lá, ou então tem que ser fornecido. Adote a constante K. E você pode verificar que, como o cano está cheio de água, no nosso caso aqui, olha, a água está aqui, ó. A água, o coeficiente vale 0,6. Unidades todas do sistema internacional, watts, metros por Kelvin. Por Kelvin e por grau Celsius, como a variação da temperatura é a mesma, não é o mesmo valor. Lembra aquele exercício da amplitude térmica? Uma coisa é o valor da temperatura, outra coisa é a variação da temperatura. A variação da temperatura, ela é a mesma em Kelvin e Celsius. Então, mesmo que aqui esteja em Kelvin, não tem problema. Então, nós vamos usar esse valor para a água, 0,6. Então, entrando com esse valor aqui, voltando para a nossa tela de resolução, eu tenho que esse K é igual
a 0,6 e está em unidade de sistema internacional, então não tem que me preocupar. A temperatura, a variação da temperatura é a temperatura maior menos a temperatura menor, e isso aqui vai ser 100 menos 0, 100 menos 0 que vai dar 100. Depois eu tenho, o que mais? O E, que é a espessura, o comprimento, que vale 1, e a área da seção transversal, que foi dado 20 centímetros quadrados. Aqui sim, eu tenho um problema. Porque quando a gente volta lá nessa tabela, veja que para nós está em metro aqui. Então tem que ser unidade do sistema internacional. Como tem que ser unidade do sistema internacional, nós temos que passar esses centímetros para metros. Como é que eu passo o centímetro para metro? O centímetro ele está elevado ao quadrado, então isso aqui dá um probleminha para a gente. O centímetro é a mesma parte que 1/100º do metro. Então o 20 eu reproduzi. Agora, aqui entre parênteses, eu vou fazer o seguinte. O que é só o centímetro, não ao quadrado? O quadrado eu deixo um pouco de lado. O que é só o centímetro? O centímetro é 0,01 parte do metro, 1/100º do metro. E agora sim eu vou ter a resposta em metro quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2. 10 a menos 2 elevado ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 4. Tá? 0,01 é 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Metro quadrado. Pronto, agora eu já tenho todas as informações. Com isso eu consigo determinar o fluxo. O fluxo, então, vai ser igual. O nosso coeficiente K, que vale 0,6, vezes a área, que vale 20 vezes 10 a menos 4. Vezes a variação da temperatura, que vale 100. Dividido por espessura, comprimento, que vale 1. Então, nosso fluxo vai ficar igual a quanto? 20 vezes 0,6 dá 12. Vezes 10 a menos 4 com 100, 100 é 10 ao quadrado, dá 10 a menos 12. Então vai ficar 10 a menos 2, dividido por 1. O que? O fluxo é calor pelo tempo. O calor no sistema internacional é joules. Então aqui vai ficar joules, não é igual, não, aqui é barra. Joules por segundo. Tá? Então aqui está o nosso fluxo, que foi a pergunta do problema. Qual o fluxo de calor através do cano? Através do cano. Beleza? Então tá aí o exercício número 14 para vocês. E agora, um amplexo e vamos em frente.